eu não estou muito no... Eu não vou estar vendo o chat, porque eu estou só no computador, não estou com o telefone celular. Então, no meio do raciocínio, usa o microfone para interromper. E é claro, né? Se não tiver microfone, alguém que tenha pode fazer a interrupção pelo microfone. O máximo que eu vou pedir é um minutinho ou outro, nem isso, só para às vezes terminar uma frase, um raciocínio e atendo a dúvida de vocês. Vamos lá, vamos começar. Quadro branco. Todo mundo vendo o quadro? Sim. Então vamos lá. Essa semana a gente vai ver o modelo dinâmico do MIT. O modelo dinâmico do MIT vai ser bem parecido, né? A gente vai aproveitar bastante coisa da aula do motor síncrono, né? É mesmo porque, né, o estator, né, a priori, né, dos dois motores são bem parecidos, né? São enrolamentos trifásicos, distribuídos 20 graus no espaço e orientados por correntes 120 graus defasados no tempo. Então a gente vai tirar algumas coisas da aula, né, do motor síncrono. Mas vamos lá, vamos começar com as nossas equações de tensão. Diferente do modelo da máquina síncrona, né, eu aqui vou ter que trabalhar tanto com as equações de tensão, né, do estator, quanto com as equações de tensão do rotor. As equações do estator, a gente tem o celular, tem que ficar autorizando tudo. As equações do estator, né, a tensão do estator é igual a resistência do estator vezes a corrente do estator mais a derivada temporal do fluxo de estator. Estou usando aqui ABCD, né? Seria vetores, né? E o rotor, a priori, é a mesma, né? Só que a resistência do estator, a corrente, a resistência do rotor, a corrente do rotor, é a derivada do rotor. Essa aqui é a equação, né, de qualquer máquina, né? Que é um circuito magnético, né? A tensão induzida, né? Vai depender da variação do enlace de fluxo, né? E é claro, né? Nesse meu circuito magnético, que é pela resistência do enrolamento. A gente vai fazer, a gente vai agora fazer a mesma coisa que a gente fez com a máquina síncrona. A gente vai escrever as equações de enlace de fluxo e vamos passar ela, né, para os referenciais, né, tanto estacionário quanto para o referencial síncrono gerante, e depois vamos ver como nossas equações vão ficar, né? Então, vamos lá. Vamos começar então escrevendo o enlace de fluxo. O enlace de fluxo do estator, ele vai ter duas parcelas. Ele vai ter uma parcela que é devido às correntes que fluem pelos enrolamentos do estator, que eu vou chamar de lambda SS. Tá? E aqui eu vou estar no referencial ABC. Tem aqui a parcela do fluxo do estator devido a correntes no rotor, lambda SE, devido às correntes ABC. Eu vou tratar, né, esses enlaces de fluxo de maneira separada. Da mesma forma, né, no rotor, o enlace de fluxo total, eu vou ter uma parcela, né,
que diz respeito às correntes do estator e uma parcela que diz respeito às correntes do rotor, né? Então, vamos pegar aqui a ação, né, do estator e começar a tratar, né? Primeiro, vamos tratar aqui com um enlace do estator devido a correntes do estator. O que eu vou ter? Eu vou ter, né, que esse enlace ele vai ser igual, né, a uma matriz de impedâncias, né, de matrizes, né, de impedâncias que os enrolamentos do estator e os enrolamentos do estator. Então, o SS, essas correntes. Como que é essa matriz de, né, essa matriz de indutâncias? Bom, essa matriz de indutâncias ela é idêntica à matriz de indutâncias da máquina síncrona, né? Porque os dois estatores eram iguais. Então, né, na diagonal principal, eu tenho, né, a indutância de dispersão mais a mútua entre a fase e ela mesma. Então, eu vou ter esse valor aqui. Problema de não participar pelo telefone. Aqui, toda vez que alguém quiser entrar, deixa eu só participar aqui pelo telefone. Só tava caindo muito, tava ficando meio ruim. Mas pelo menos eu posso. Pelo menos eu posso autorizar todo mundo e ver o chat. Então vamos lá. Então na diagonal principal, né? Tenho isso daqui. Fora da diagonal principal, eu vou ter menos LMS dividido por 2, né? E aqui, né, o valor da indutância negativa não é porque existe indutância negativa, mas é porque o efeito magnético, ele, né, um sentido negativo. Né? De onde que vem isso, né? Então, vou parar a apresentação, vou apresentar a tela inteira, esqueci melhor. Eu posso apresentar, né, tanto o quadro quanto um arquivo PDF, né? Então, só lembrando, né, vem aqui da modelagem que começa a fazer, né? A gente contabiliza aqui, né, todo o enlace de fluxo, né? E aí a gente chega, né, no que seria essa mútua entre uma fase e ela mesma, né? E a mútua entre uma fase, entre o enrolamento de uma fase e outra, que depende, né, do cosseno, né, da diferença aqui, né, do cosseno entre o ângulo, né, dos eixos magnéticos. Está 120 graus defasado, sendo de 120 a menos meio, e acaba que fica dessa forma. Mas enfim, essa equação a gente já passou ela, né, com a máquina síncrona, né, pro regime, né, ou pro meu Deus, pro vetor espacial estacionário, né? A gente viu, né, que esse vetor, né, vai ser igual a uma matriz, né, de transformação alfa, beta, zero, né? Na verdade, eu vou até fazer algo um pouquinho diferente, né? Eu vou retirar, né, a sequência zero, porque só do vetor espacial, né, o vetor espacial plano alfa, beta não representa a sequência zero, né? Vezes, né, o LSS, vezes, né,
essa inversa, né? Essa corrente, né? A gente viu, né, que toda essa aqui, né, o resultado, né, seria uma matriz, né, que seria desse tipo. Aqui eu teria a indutância de dispersão mais 3 meios dessa mútua. 0, 0, a de dispersão mais 3 meios. Tem acoplamento entre a fase alfa e a fase beta. Aqui, é claro, eu tô de maneira proposital não mostrando a sequência zero. A transformadora completa tem a sequência zero, mas a gente não usa a sequência zero. Então, no final, a gente tem que esse fluxo, né, em vetor espacial, né, seria LLS mais 3 meios de L vezes a corrente inicial, né, no referencial estacionário. A gente vai chamar 3 meios de LMS de indutância de magnetização. Né? Então, isso aqui vai ser indutância de magnetização e a indutância de dispersão do rotor, do estator, mais a indutância de magnetização é a indutância própria do estator, aquela mesma usada no exercício do MIT. Né? De magnetização e indutância própria do estator. Então, a primeira parte foi tranquila. Feito, a gente já tinha um background. A segunda parte é um pouquinho, tem algumas semelhanças, mas é um pouquinho diferente. Qual é a segunda parte? A segunda parte é o fluxo do rotor, é o fluxo do estator, né? Devido a correntes, né? Ele vai ser caracterizado, né, por uma né, de admitância, não, gente, uma matriz de indutâncias, né, em estator e o rotor vezes as correntes, né, do rotor. Estava dando aula de septo, estou muito com matriz de admitância nodal e a matriz impedância nodal na cabeça. Mas aqui é só uma matriz de admitância. Vamos lá. Como que, né, essa matriz aqui? Bom, que isso? A gente viu, né, aqui no material, que a indutância mútua, né, entre um enrolamento e outro depende, né, do ângulo, né, entre os eixos magnéticos. O que acontece? O circuito do rotor, né, ele está girando. Ele está no rotor, o rotor gira. Então, esse diferente do estator, onde um enrolamento, né, de uma fase a 120 graus defasado do outro, né, sempre, né, porque ele está fixo no espaço, o defasamento, esse defasamento alfa, entre um enrolamento do estator e um enrolamento do rotor, ele vai mudar com a evolução, né, da velocidade da máquina. Então, esse alfa aqui é um pouquinho diferente. Né? Bom, aqui estou passando mais para baixo, né? Ele mostra, eu vou considerar como sendo o ângulo do rotor, né? O ângulo entre os eixos da fase A, né? E do rotor e a fase A do rotor. Então, eu vou ter, né, esse mesmo ângulo entre a fase B do rotor e a fase B do estator e também a fase C. Né? Com isso, eu vou ter que pegar o cosseno, né, desse ângulo. Então, como que vai ficar essa matriz de admitância? Ela vai ficar um pouquinho mais complicada. Ela vai ficar dessa seguinte forma. Matriz de admitância, né, entre estator e rotor, né, né, eu vou ter, né, uma parcela inicial, né, que vai ser o seguinte. Eu vou ter
N, eu até vou colocá-la já em evidência. O termo vai aparecer em todos os termos. Eu vou colocar. Ele vai ter NR sobre NS vezes LNS. Por que você colocou esse termo? Né? Vocês devem estar perguntando. Bom, é simples, né? Aqui, né, quando a gente vê a indutância mútua entre dois enrolamentos, né, do número de espiras do enrolamento X e do número de espiras do enrolamento Y. No caso, né, quando eu estava tratando só do circuito do estator, NS e NS, né, que dava NS quadrado e ficava parecido com aquela indutância, né, mútua entre enrolamento estator e enrolamento do próprio estator. Aqui eu tenho NR e NS. Então, eu multipliquei esse número NS dividido por NS e ficou NR dividido por NS vezes NS ao quadrado, que me dá, né, a indutância LMS que eu estou usando, né, no circuito rotórico, né, para trabalhar já com ela. Então, eu tenho essa relação aqui de espiras, né, que vai ficar aqui em evidência. Então, isso é um valor constante, vezes, né? Bom, em cada uma das fases, né, eu vou ter o cosseno. Desculpa. Eu vou ter o cosseno do ângulo do rotor. Eu vou usar θMe porque é o seguinte, né? O ângulo do rotor, né? Eu posso medir, né, o ângulo em radianos mecânicos e radianos elétricos. Como aqui a gente está falando da parte elétrica, né? Do circuito elétrico, isso daqui é o ângulo do rotor vezes polo sobre 2 ômega ME, né? Fazer a conversão, né, do radianos mecânicos para radianos elétricos. Bom, a fase rotor em relação à fase A do estator, ela é o quê? Bom, como o circuito do rotor também é um circuito trifásico equilibrado, ela vai estar, né, a mais 2π sobre 3 aqui em relação à fase A. E a fase C vai estar a menos 2π sobre 3. Né? E com isso, eu vou preencher aqui a minha de impedâncias, levando em consideração as defasagens entre cada uma das fases. Acho que eu não tomei as devidas, né, distâncias, mas basicamente, né, o que eu tenho aqui é a defasagem entre cada uma das fases. Isso aqui, né, poderia estar mais para cá. Né? Então, vai depender da posição do rotor. A gente viu algo parecido, né, já na máquina síncrona. Eu acabei simplificando, né, falando que ia ter um ímã e tudo, né, mas a gente coloca os enrolamentos, vocês deram uma lida, né, no material, vocês iam ver que essas defasagens iam aparecer. Né? Por isso que eu gosto de usar o ímã permanente na máquina síncrona e fazer essa máquina um pouco diferente, justamente para ter esse degrauzinho aqui, né, quando a gente for tratar do circuito rotórico, né, que é um pouco mais complicado. E a gente trata só na máquina de indução. Essa é a matriz, né, de impedância. E agora, né, pessoal, eu tenho que passar tudo isso, né, para o regime, para o vetor espacial, né, estado estacionário. Eu vou usar a abordagem do livro, né? O que o livro faz, né? Isso daqui, na verdade, né, quando eu coloquei aqui na forma matricial, mas isso aqui, na verdade,
é um vetor, né? Como que é esse vetor? Esse vetor é um vetor assim, né? O fluxo estator-rotor da fase A, numa linha, o fluxo estator-rotor da fase B, na outra linha, e da fase C, na outra linha. Vetor é a mesma coisa aqui na corrente, vezes, né, essa matriz aqui 3x3. O que o livro faz? Ele fala o seguinte, ó, pega essa equação que está na forma matricial e multiplica a primeira linha por 1, multiplica a segunda linha por A, e multiplica a terceira linha por A ao quadrado, depois soma todas essas linhas. O que você vai ter aqui no final é o vetor espacial a menos constante 2/3. Né? Depois multiplica por 2/3 que você vai ter essa constante. Então, o livro faz isso. Ele pega, né, essas linhas, né, das matrizes e multiplica, né, por A1 e A ao quadrado. E soma tudo. Ele também faz uma pequena diferenciação. Qual a diferenciação que ele faz? Né, ele pega, né, essa matriz aqui, os termos, né, de cosseno, e separa ele em exponenciais complexos. Então, o cosseno, né, em função de exponencial complexa, ele tem essa forma aqui. E elevado a j, o ângulo, né, mais E elevado a menos j, o dividido por 2. Então, ele tem uma exponencial complexa positiva e uma exponencial complexa negativa, né? Então, ele vai pegar todos esses cossenos e fazer a separação, né, nessas exponenciais complexas. E vai ter uma matriz que vai ter só a parcela positiva e uma matriz que vai ter só a parcela negativa. Como que vai ficar essa nossa matriz, né? Quando a gente fizer essa separação. Bom, aqui, né, eu fiz, né, pegando do primeiro ângulo, né? Uma coisa que vai acontecer é que todos os cossenos vai aparecer aqui dividido por esse 2. Então, esse 2 eu já vou jogar, né, em evidência, né, porque todos os termos tem ele, eu vou colocar ele aqui, né, já dividindo. Então, já vou botar ele dividindo por 2. Vai ficar só a matriz exponencial complexa. E como que eu vou tratar os outros termos, né? Os outros termos vai ser simples, né? Vamos pegar este como exemplo, né? Eu fizer, né, o cosseno desse, né? Eu vou abaixar aqui um pouquinho. Cosseno, né? T mais 2π sobre 3, né? A exponencial complexa vai ser esse ângulo inteiro, né? Mais a exponencial negativa também com o ângulo todo. O que acontece, né? Bom, uma exponencial, né, que eu tenho aqui, a soma aqui dos argumentos, eu posso separar em dois termos, né? Um termo só com ângulo, vezes o outro termo com a defasagem. O que acontece? Essa defasagem aqui é aquele operador A que a gente está usando, né? A é E elevado a J, 2π sobre 3. Então, os cossenos de defasagem, né? Eu vou ter os operadores A. Em mais 2π sobre 3, né, a exponencial positiva vai estar com A, e a exponencial negativa com A ao quadrado. E na defasagem menos 2π sobre 3, isso se inverte. Né? Diminuir aqui talvez um pouquinho o quadro, não, já baixou muito, né? Vamos fazer então essa matriz. Então, refazendo essa matriz inteira, separando, né, com essas exponenciais, aqui, né, a minha relação de transformação, LMS vezes, e aqui começa a abrir, né? Eu vou ter aqui uma matriz exponencial positiva. Só conferir aqui, né, para não fazer nenhuma besteira.
já estou com as anotações justamente para não ter nenhum erro de passar. Um pouquinho, tá, pessoal? Porque essas matrizes são grandinhas, mas espero que vocês acompanhem o raciocínio. Ao quadrado, exponencial positivo. Aqui vai ser A, exponencial positivo. Só exponencial. Mas vou diminuir aqui um pouquinho, né, para caber tudo. As exponenciais negativas. E as exponenciais negativas vai estar, né, na diagonal principal, né, só com as exponenciais negativas. E aqui vai trocar, né? Então, onde tem aqui tem A, né, vai ter A ao quadrado. Oh, caramba. Aqui vai ser A ao quadrado. E esse A ao quadrado. Né, as exponenciais negativas. Devia ter botado as exponenciais negativas, né? Eu sou meio... Mas, enfim, já fiz, né? Devia ter colocado exponenciais negativas e carregado menos. Então, essa é a matriz separada, né? Aqueles cossenos viraram essas somas aí de exponencial. E aí, né? O que ele fala, né? Pega os dois lados da equação, né? E multiplica a primeira linha, a segunda linha por a terceira linha por A ao quadrado, e depois soma todas as. Então, eu vou fazer a multiplicação, né? O lado, né, esquerdo, né, da ação é um elastro de fluxo, né? Vai ficar o elastro de fluxo da fase A mais A, o elastro de fluxo da fase B, mais A2, o elastro de fluxo da fase C, que é o vetor espacial a menos, né? Ali vai ter vezes 3 meios, né? Eu ainda tenho que multiplicar pelo 2/3, pela noção. Mas basicamente é o vetor espacial. E tenho que fazer isso no lado direito da equação, que eu tenho a minha matriz de impedância, né, a minha matriz de indutância e as minhas correntes, né, do rotor. Eu vou fazer essa multiplicação, né, e vou fazer a multiplicação das linhas, né, e colocar aqui já na matriz de indutância. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, né, dois casos. Eu vou ter aqui o caso da matriz exponencial positiva e o caso aqui da matriz exponencial, né. Eu já vou colocar, né, em evidência, né, a exponencial, né, não vou ser bobo dessa vez, e vou ver, né. Então, a primeira linha eu não mudo, né, então como eu coloquei a exponencial em evidência, vai ficar 1, A e A ao quadrado. A segunda linha eu vou multiplicar por A. Então, A2 vezes A dá A ao quadrado, que é 1, 1 vezes A dá A, e A vezes A dá A ao quadrado. A terceira linha 2, né, A ao quadrado vezes A dá A ao cubo, que é 1. Aqui vai dar A à quarta, que é A ao cubo 1 vezes A, então é A. E aqui vai dar A ao quadrado. Então, eu vou ficar essa matriz aqui. Mais, né? Desculpa, pessoal. Mais a matriz com exponencial negativa, né? Deixa eu ter botado em evidência. Primeira linha não sofre alteração, vai ficar igual. A segunda linha eu vou multiplicar por A, vai ficar dessa forma. Por A ao quadrado vai ficar dessa forma. Né? Agora, né, isso tudo, né, está sendo, né, usado aqui, né, valores
indutância. Eu vou diminuir mais um pouquinho, não é porque no final ainda vai ser multiplicado pelas correntes do rotor de fase A, de fase B e de fase C. Bom, o que vai acontecer, né? Eu vou ter agora, né, essa matriz multiplicador e usa essa aqui, essa matriz multiplicando esse vetor. Bom, o que vai acontecer quando eu multiplicar essa matriz aqui, né, por esse vetor? Bom, sempre eu vou multiplicar 1 pela corrente A pela corrente B e A pela corrente C, né? Porque todas as linhas são iguais. Né? Então, como todas as linhas, vai ser 3 vezes a mesma multiplicação. Então, o resultado disso daqui, né, dessa multiplicação, vai ser elevado, né, a exponencial positiva, vezes 3 vezes a corrente A, mais A vezes a corrente B, mais A2 vezes a corrente C. Isso aqui são do vetor espacial, menos, é claro, né, do valor 2/3. Bom, tem a segunda parte, né, essa parcela aqui, que eu vou fazer aqui de vermelho, a exponencial negativa. O que vai acontecer? As linhas, né, elas são iguais, mas as posições são trocadas, né? Então, uma hora eu vou ter, né, a multiplicação, né, aí ser multiplicado por 1, depois ao quadrado, depois por A. Mas, basicamente, o que eu vou, né, vou até baixar aqui um pouquinho, eu vou ter a multiplicação, né, de cada corrente por 1 mais A ao quadrado. Eu sei que 1 mais A ao quadrado é 0. Então, eu vou ter no frigir dos ovos IA vezes 0 e C vezes 0. Então, essa parte da exponencial negativa não vai aparecer. Então, eu vou ter ficar só com a parcela da exponencial positiva. Então, o que eu vou ter no final de tudo? Né? No final de tudo, eu vou ter a seguinte equação. Eu vou ter o fluxo, né, estator-rotor da fase A, mais A vezes o fluxo estator-rotor da fase B, A2, fluxo estator-rotor da fase C, vai ser igual, né, isso aqui é uma soma, igual a NR sobre NS, né, o número de espíritos rotor dividido pelo número de espíritos estator, vezes 3 meios de LMS, vezes aqui a corrente do rotor da fase A, mais A vezes a corrente do rotor da fase B, mais A ao quadrado da corrente do rotor da fase C. Isso daqui, 3 meios do enlace de fluxo estator-rotor, né, no vetor espacial, e isso daqui, meios, né, da corrente, né, de rotor em termos de vetor espacial. Né, quando eu multiplicar os dois lados da equação por 2/3, né, para ter a minha representação complexa, isso daqui vai cortar. Lembrando, isso daqui é a indutância de magnetização e, portanto, né, o meu fluxo, né, de estator-rotor em vetor espacial vai ser NR sobre NS vezes a indutância de magnetização vezes a corrente do rotor, e faltou aqui, né, representar a exponencial complexa, vezes E elevado a J θi. Isso. Por que tem essa exponencial complexa aqui? Porque do rotor, né,
ele não está estacionário ao circuito do estator, né? Então aqui a gente está pegando enlace de estator, né? Imaginando como que seria ficar estacionário ao enlace de fluxo do estator, ou aos eixos, né, do estator, só que o rotor se movimenta, faz parte da característica da máquina. No frigir dos ovos, o que eu é que o enlace de fluxo do estator, então, vai ser LS vezes a corrente, né, do estator, mais NR sobre NS, vezes LM, vezes a corrente do estator, vezes E elevado a J, θm. Tá? Então, esse é o fluxo do estator. Alguma dúvida com o raciocínio até aqui, pessoal? Não é um raciocínio muito fácil, mas, enfim, acredito que também vocês já estão um pouco mais calejados, vocês já viram isso na máquina síncrona, pelo menos. Bom, vamos lá. Tem um circuito rotórico. A gente tem que tratar do circuito rotor. Bom, o circuito rotor não vai ser muito diferente, né? O enlace de fluxo do rotor vai ter uma parcela, né, devido ao estator, às correntes do estator, uma parcela devido às correntes do rotor. Vamos começar, né, do fluxo do rotor pelas correntes do rotor, igual a gente fez com o estator, né? É um pouco mais fácil. Qual que é a diferença aqui, né? Bom, a diferença aqui é que a matriz, né, a ideia é igual, né? O fluxo, né, do rotor, ele vai aqui, né, de uma matriz LRR, né, que é do rotor, em relação ao rotor, vezes a corrente rotórica. Essa matriz, né, o rotor, apesar de girar no espaço, as fases, né, todas estão girando com a mesma velocidade. Então, entre si, elas estão estacionárias. Então, aquilo que a gente viu, né, para o circuito do estator continua válido. Eu vou ter a dispersão do estator mais, né, um valor aqui. Eu vou colocar o MSE, o mais a mútua, né? Mas veja bem, essa mútua aqui, eu vou usar o valor que eu usei para o estator, porque é o que a gente está usando como base. Bom, como que vai ficar? Olha, a indutância, né, depende, né, do número de espiras ao quadrado, né? No caso, como eu estou rotor para rotor, vai ser o número de espiras do rotor ao quadrado. Só que o LMS, né, usa o número de espiras do estator ao quadrado. Eu vou multiplicar esse valor por ns ao quadrado dividido por ns ao quadrado. E o que eu vou ter então? Eu vou ter aqui então, né? Até eu vou fazer diferente. Eu vou ter então nr dividido por ns ao quadrado vezes o LMS. Eu vou ter aqui essa parcela aqui de diferente, que vai estar presente, né, na diagonal principal.
E, bom, como é um circuito trifásico equilibrado, que estão defasados entre 120 graus, né, eu vou ter o cosseno de 120, que é menos meio. Então, vai continuar aparecendo aqui, né, essa transformação. E eu vou ter aqui, né, o menos, né, o NMS por 2. Mas, enfim. Mas é a mesma coisa. Terminando. O bom que a gente já viu, né, como que vai ficar essa matriz, né, quando passar para o vetor, né, espacial, né? É, menos, né, dessa constante, né, encarar isso aqui como uma constante, né, a relação quadrado vezes LMS, uma constante, e a gente já sabe o que isso vai dar. Quando a gente passar, né, para o vetor espacial, ou seja, tiver fluxo do rotor devido ao rotor no vetor espacial, a gente vai ter a indutância de dispersão mais, né, a relação de espiras aqui, né, ela vai continuar, vezes 3 de LMS, né, tudo isso, vezes a corrente do rotor em vetor espacial. Né, isso daqui é a indutância de magnetismo. Então, a parcela aqui, né, rotor para rotor, tá tranquilo. Bom, falta a parcela agora do rotor para o estator. Então, a parcela rotor para o estator, né, vai agora da matriz, né, de indutância rotor para estator, não é a mesma, vezes as correntes do estator. Qual que é a diferença? Né? A diferença aqui, né, vai ser o seguinte. Vou aqui no livro. Chegou. O livro, né? O que eu tenho? Eu teria que medir, né, a defasagem, né, da fase A do rotor para a fase A do estator. Então vai ficar, né, seria o cosseno de menos, né, θMR, chamando de θR, né, mas é a mesma coisa, menos do número de par de polos, né. Então seria com os ângulos ali, com as defasagens trocadas, né. Então essa matriz ficaria de forma. Continuaria, né, o NR dividido por NS vezes LMS. E aqui, né, eu teria os, né, a diferença é que o cosseno aqui, né, o cosseno das diagonais principais vai continuar o mesmo. A única coisa que vai mudar, e aí para não colocar muito, sobrecarregar muito aqui a anotação, é que aqui as defasagens elas vão ser trocadas. O que acontecia, né? Na matriz, eu até coloquei errado aqui, né? Matriz, aqui é o RS, né? O RS. Na matriz SR, aqui era mais ou menos. Na RS, troca o sinal, né? Vai trocar o sinal aqui, né?
e aqui. Então é aquela mesma matriz, só que as defasagens são trocadas. Onde era mais 120, vira menos 120 e vice-versa. E o que isso vai, né? Bom, eu já gastei um bom tempo da aula, então aqui o raciocínio é análogo. Então, o que isso vai acarretar? Quando eu mudo essas posições de lugar, o que vai acontecer? Essas defasagens de lugar. A estratégia é a mesma. Eu vou pegar, né, esse meu vetor aqui, né, que tem aqui fase A, fase B e fase C, pegar a primeira linha, multiplicar por 1, a segunda linha multiplicar por A, a terceira linha multiplicar por A2 e depois somar tudo. Só que como eu troquei aqui, né, as defasagens, né, o que vai acontecer, né? Matriz aqui, essa matriz, né, vai ser separada em duas matrizes, uma com exponencial positiva e outra com exponencial negativa. Quando eu multiplicar, né, as linhas e as colunas, né, por 1a e a ao quadrado, dessa vez aqui vai ser cancelado, ou aqui não vai aparecer, vai ser a de exponencial positiva. Eu vou manter a com exponencial positiva. Ser o mesmo resultado que eu obtive quando calculando o fluxo, né, do rotor, né, do rotor, o enlace de fluxo no estator devido às correntes do rotor. E veja bem, faz sentido, né? Por que acontece? Agora eu estou no referencial estacionário do rotor, só que o rotor está girando. O rotor gira com velocidade ômega-r. Se eu parar para pensar, se estiver parado com o rotor, eu posso interpretar que não, eu estou parado e o estator está girando com velocidade contrária. Então, por isso que aqui vai aparecer o negativo. E no final das contas, o que eu vou ter é que o fluxo fluxo rotor-estator no referencial estacionário vai ser NR dividido por NS vezes meios TLMS vezes a corrente do estator no referencial estacionário vezes E elevado a menos JθM. Veja bem, referencial estacionário do rotor. E isso daqui é a minha indutância de magnetização. E por fim, eu vou ter que o enlace de fluxo do rotor vai ser NR dividido por NS vezes LM vezes a corrente do estator vezes E elevado a JθME mais LR mais a relação de espiras ao quadrado vezes LM vezes a corrente do rotor. Tá? Então, o fluxo do rotor seria dessa forma. Alguma dúvida, pessoal? Bom, se não tiver dúvidas, eu vou só definir aqui algumas grandezas, né? E vou
Não vou definir grandezas não, desculpa, eu vou passar para o aqui já. Pois eu... Não, eu vou refletir o fluxo primeiro, depois eu vou aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. Só um detalhe, tá? Isso está inclusive presente aqui no livro. O que acontece, né? Como eu tenho essa diferença, né, do número de espiras, né, entre esse autor, que a gente muitas das vezes na máquina síncrona, desculpa, na máquina de indução, aqui, né, tá vendo, né, o mesmo raciocínio, nossa, tá vendo, tá tudo aqui explicadinho no livro. Uma coisa que faz, eu vou achar aqui já de uma vez, é isso aqui. Ele faz aqui, ó, essa transformação aqui, né, faz essa transformação, transratio, né, que é a transformação de speeds. O que ele faz, né? Ele fala o seguinte, como é os valores, né, rotóricos, né, de tensão, corrente e fluxo, né, refletidos, né, para o circuito estator. Ele fala o seguinte, ó, como o transformador, né, para refletir a tensão, né, entre primário e secundário, eu vou usar aqui a relação de espiras, né. Então, o rotor, né, a tensão do estator, né, refletido, né, para o que seria valores, né, do estator, é a relação NS-R. A mesma coisa para o fluxo. E a gente sabe que no transformador a relação é inversa, NR sobre NS. Então, esses sobrescritos aqui, linha, diz respeito a grandezas do rotor referidas, né, ao estator. Eu vou fazer isso aqui antes de passar para o referencial arbitrário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse fluxo aqui para uma grandeza que é referida, né, ao referencial, né, do estator. Como que eu faço isso? Bom, o fluxo, né, do estator referido, né, é NS sobre NR. Desculpa. NS sobre NR vezes, né, o valor real, né, no rotor. Então, eu vou pegar essa equação aqui e multiplicar por NS sobre NR. O que vai acontecer, né? Bom, quando eu multiplicar esse lado aqui da equação, isso, né? Esse NR sobre NS vai cancelar com esse NS sobre NR aqui, né? E aqui eu vou ter, na verdade, o cancelamento só de uma ordem. Então, vai ficar assim. Fluxo do rotor, né? Isso aqui cancela aqui, vai ficar LM vezes a corrente S, vezes a minha exponencial, mais, né, vou ter NS sobre NR, a indutância, né, de dispersão, mais NR sobre NS, a de magnetização, vezes a corrente do rotor. Bom, eu multipliquei, né, pela relação de espiras dos dois lados da equação para passar o fluxo. Falta, né, passar a corrente. Né? Bom, como que é a corrente? Bom, a corrente, né, o referencial novo, é a relação contrária, NR sobre NS, vezes a corrente normal. Ou então, a normal vai ser NS sobre NR, vezes a corrente referida. Quando eu fizer essa substituição aqui, né, esse NS sobre NR vai cancelar com ele, né, que eu vou multiplicar, e esse aqui vai ficar ao quadrado. Então, minha forma do enlace de fluxo vai ficar da seguinte forma. Lm vezes a corrente, vezes a exponencial, mais Ns sobre Nr ao quadrado, vezes a indutância de dispersão, mais a indutância de magnetização,
vezes a corrente do rotor agora referida. Essa relação aqui, π ao quadrado vezes a indutância de dispersão, ela é a indutância de dispersão do rotor referida ao estator. E essa indutância de dispersão referida mais a indutância de magnetização, ela é a indutância própria do rotor, que a gente usou no trabalho do exercício do MIT. Né? Então, no final das contas, né, o enlace de fluxo do rotor é a indutância de magnetização vezes a corrente IS elevado a J θ ME mais a indutância própria do rotor vezes a corrente do rotor referido. E a gente vai trabalhar com essa corretor, né, referencial ao estator. Né? Aí vai facilitar um pouco nossa vida. Né? Bom, isso foi no fluxo, né, do rotor, né? E no fluxo do estator, né? Fluxo do estator, né? Ele era LS vezes a corrente do estator, né? Mais, né? Tinha N, né? NR sobre NS vezes a indutância de magnetização vezes a corrente do rotor vezes E elevado a J θ ME. Quando a gente passar, né, essa corrente aqui, né, para a corrente referida, né, isso daqui vai ser a corrente referida NS sobre NR, né? Esse NS sobre NR vai cancelar com esse daqui também. E no final a gente vai ter a seguinte equação. Fluxo do estator, indutância própria do estator vezes a corrente do estator, mais a indutância de magnetização vezes a corrente do rotor referido ao referencial do estator. Tá? E agora é muito importante, tá? Porque isso vai acontecer várias vezes. Para não carregar a notação, tá? Para não carregar a notação, a partir de agora, todos os, né? Todos os valores rotóricos de impedância e corrente e fluxo vão estar referidos ao estator. Tá? E eu não vou ficar usando mais esse apóstrofezinho para separar. Entendido, pessoal? A partir de agora, tudo vai estar referido ao estator. Inclusive, a última coisa que ficou faltando é que a resistência do rotor referido, né, vai ser NS sobre NR ao quadrado vezes a resistência, a equação de tensão. Mas a partir de agora, tudo vai estar referido. Tomarei o silêncio de vocês como vocês estão de acordo. Com isso, né, para tirar essa de transformação, fica mais fácil agora passar para o referencial síncrono girante. A gente vai acabar a nossa aula. Né? Depois a gente vai ver como que vai ficar todas as equações, né, referenciadas, né, no referencial do fluxo do rotor. De novo, a gente vai referenciar tudo em relação ao fluxo do rotor, né, mas o que vai acontecer é o seguinte:
esse fluxo, né, esses nossos eixos vão estar acompanhando o fluxo do rotor e depois a gente vai ver o que isso vai acontecer na máquina. Mas basicamente o que a gente primeiro precisa saber é o seguinte: o fluxo do rotor no espaço ele gira a velocidade 5. Por quê? Bom, as correntes que são induzidas no circuito do rotor, elas têm uma frequência, né, que é a velocidade síncrona menos a velocidade do rotor. Essas correntes, se o rotor, né, se o rotor só tivesse, se a gente tivesse acompanhando, né, o circuito do rotor, a gente veria um fluxo que giraria a velocidade, ômega S menos a velocidade do ômega, né, o ômega R. Mas, como o rotor gira no espaço, né, acaba que o fluxo como um todo, né, quando a gente olha para um observador por fora, o fluxo do rotor também gira com a velocidade 5. Que é a condição, né, necessária para ter produção de conjugado. A gente viu, né, a interação entre dois fluxos. Né, se não forem estacionários entre si, né, não estiverem girando na mesma velocidade, o conjugado médio produzido é nulo, né, que é uma função senoidal. Ou seja, não teria produção de conjugado líquido. Isso é uma das primeiras coisas que vocês viram lá em máquina Zoom. Né? Então vamos lá. O que acontece? Né? A gente viu, né, que para passar, né, para o referencial arbitrário, a gente tem a seguinte forma. Né? Uma função no referencial arbitrário, né, é a função, né, no referencial estacionário vezes E elevado a menos J θ A. Né? Θ é o ângulo, né, de orientação. Só que até agora, né, todos os nossos circuitos eles estavam parados no espaço, né, não tinham movimento. Isso aqui vai servir para o estator. Para o rotor, então vou até fazer aqui com uma outra letra, né, para o rotor, vou usar aqui a letra A, né, para o rotor ele gira, né, o vetor espacial dele gira junto com o circuito do rotor. Então esse ângulo aqui de orientação vai ser θA menos θm. Isso aqui vai ser para o circuito do rotor. Todas as variáveis do rotor elas vão ter uma passagem diferente em relação às grandezas do rotor. Porque o rotor ele tem movimento no espaço. Tá? Então tem que ficar claro essa diferença entre rotor e estator. Quando a gente fizer isso, né, o que vai acontecer? Né? Lembrando, no A ele um delta qualquer. Esse delta qualquer vai ser aquele necessário para alinhar, né, depois o eixo D com o rotor, o fluxo do rotor. Depois a gente vai ver como que vai ficar, né, fazendo esse alinhamento. Então, como que vai ficar o meu enlace de fluxo do estator? Né? Meu enlace de fluxo do estator, que estava da seguinte maneira, LS, IS, mais LM, IR, Z elevado a JTM. Agora eu tenho que passar as grandezas, né, para o referencial síncrono girante, para o referencial arbitrário. Né? Como é que vai ficar? Bom, fluxo do estator, né, essa grandeza, né, no referencial arbitrário, né, o referencial, né, estacionário vai ser o referencial arbitrário vezes E elevado a J θA. Né? Igual a LS
vezes, né, mesma coisa, a corrente do rotor no referencial arbitrário é elevado a JθA mais Lm vezes a corrente do rotor. A corrente do rotor vai ser diferente. A corrente do rotor no referencial arbitrário vai ser E elevado a JθA menos θMe. Elevado. Então, eu vou ter isso. Multiplicando os dois, relação por E elevado a menos JθA, o que eu vou ter, né? Vou ter cancelamento aqui das exponenciais. Então, eu vou ter aqui o fluxo do rotor no referencial arbitrário, vai ser igual a Ls vezes a corrente do estator arbitrário, mais Lm vezes E elevado a menos JθA vezes E elevado a JθA, né? Vai se cancelar. E aqui eu entrar E elevado a menos, né? Que tem um menos Jθm, vezes E elevado a Jθme, que também vai se cancelar. Então aqui eu vou ter a corrente do rotor só no referencial arbitrário. E da mesma forma que aconteceu com a máquina síncrona, quando a gente passa pelo síncrono girante, né, a gente tira as dependências, né, espaciais das indutâncias da máquina, o que facilita demais a análise. E para terminar, né, pessoal, eu vou falar aqui do fluxo do rotor, né, e está na seguinte forma, né, ele está Lm vezes a corrente, né, é elevado a menos Me, mais, né, a indutância própria do rotor vezes a corrente IR. De novo, né, tem que passar essas grandezas do rotor e essa aqui do estator para o referencial girante. Como que vai ficar? Né? O do rotor, né, no referencial arbitrário, vai ser E elevado a J θA menos θMe igual a Lm vezes a corrente do referencial arbitrário vezes JθA vezes, né, aqui, né, θMe mais essa própria do rotor. Referencial arbitrário é elevado a J θA menos θMe. Multiplicando os dois lados da equação por E elevado a J θA menos θMe, né, eu vou ter o cancelamento das exponenciais da mesma forma que eu tive na equação do enlace de fluxo do estator. O que falta para ainda falar de dinâmica, né? Que eu vou abordar na quarta-feira com vocês, né? A gente pegou os fluxos, pegou as matrizes, passou, né? O referencial estacionário, o referencial agora arbitrário. A gente já sabe, né? Já foi um pouco que falou, né? O referencial arbitrário. Ele vai estar girando a velocidade síncrona, porque ele vai acompanhar um fluxo, né? Então, o prático aqui, né, com vocês, e tirei as equações do enlace de fluxo. O que falta? Bom, o que a gente precisa mesmo são das equações de tensão. Os enlaces são importantes, é claro, né? A gente vai ver bastante eles, mas a gente precisa passar para as equações agora de tensão. Então, a gente precisa passar para as equações de tensão
semana que vem não, próxima aula, vai ser avaliação das equações de tensão, né? A gente vai ver o modelo da máquina, né, em DQ completo, né, com as equações de tensão e conjugado eletromagnético produzido. E com isso, né, depois, né, de a gente ver porquê da orientação, vai partir na semana que vem, sim, para o controle da máquina, que a gente vai fazer uma determinada orientação, ver o que essa orientação provoca na máquina, ver as nossas equações, ver o que está sendo feito, né, o que quer dizer, e partir para o controle de velocidade da máquina. Pessoal, alguma dúvida? Lembrando, tá? Todas essas deduções, né, estão feitas aqui nos slides, né, do professor Vitor. Né, tá bem tranquilo, né, de acompanhar. E é claro, né, no livro também, né, no livro texto aqui, né, a gente também faz aqui todas as deduções, né, para chegar em equações precisas. Aqui ele já está colocando, né, separando os eixos. A gente vai fazer isso, mas tá tudo feito aqui também. Bom, era isso. A parte da matéria, né? Claro que vocês vão, né, tomar o tempo, ler um pouco, para ter suas dúvidas. Mas, enfim, pode dar alguma no meio do caminho. Eu esqueci, né, Otto? Mano, você até eu vi seu e-mail hoje, mas, cara, eu tava muito ocupado hoje. E acabei que não coloquei. Vou colocar sim. Coloca vai subir essas duas juntas. Amanhã no máximo vai estar. Tanto a aula do de 17 quanto essa. As aulas do 17 não teve muita dúvida, não, tá ótimo. Então, se você tiver alguma dúvida sobre a matéria e tal, inclusive, a palavra está aberta a vocês, né, para qualquer dúvida, comentário. Pega minha garrafa. Pessoal, alguma dúvida da matéria? Do trabalho? Bom, se não tiver nenhuma dúvida, pessoal, sobre a matéria, sobre o trabalho, eu vou agradecer a presença de todos. Uma boa noite. Uma boa noite, pessoal. Lembrando, qualquer dúvida, vocês me falem sobre o trabalho. Eu vou passar, depois vocês me entregarem o trabalho final. Quem já quiser adiantar também vai ficar bom. Esqueci de falar isso no início da aula. Beleza. Boa noite, pessoal. Até mais. Obrigado pela participação. Interromper aqui a gravação.